Olá, meu nome é Cristiane Estela André Fiorato e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Leguminosa em áreas de Cerrado e Mata Atlântica do município de Botucatu, São Paulo, para a disciplina de Introdução ao R. A família Leguminosa, sinônimo Fabaceae, é a terceira maior família de angiospermas em número de espécies do mundo, atrás apenas das famílias Asterácea e Orquidácea. No Brasil, são registradas 3.033 espécies de leguminosa, fazendo dela a maior família botânica. A principal característica dos indivíduos dessa família são frutos do tipo legume, folhas compostas, alternas e presença de estípula. É uma família que apresenta distribuição cosmopolita e os mais variados hábitos, desde herbáceo até arbóreo. Leguminosa possui grande valor socioeconômico, pois possui representantes como o pau-brasil, usado na fabricação de madeira de lei, e de grande importância alimentícia, como o feijão, a soja e o amendoim. Uma característica importante da família é a capacidade de fixar nitrogênio no solo, importante macronutriente para o crescimento de plantas. Essa característica se dá pela associação com bactérias do gênero Rhizobium na raiz das plantas, o que confere importante valor adaptativo, fazendo com que indivíduos dessa família consigam se estabelecer em áreas com grande incidência de raios solares e em solos pobres em macronutrientes, como é o caso do cerrado. O cerrado é um bioma que ocupa cerca de 24% do território brasileiro. Ele apresenta fisionomias savânicas, campestres e florestais. A diversidade de ambientes do cerrado, associada aos diversos tipos de vegetação, possibilita a existência de diferentes nichos para o estabelecimento de diversas espécies de animais e plantas, fazendo dele um hotspot de biodiversidade, apresentando grande riqueza de espécies. São registradas 1.283 espécies de leguminosa no cerrado. Outro importante bioma brasileiro é a Mata Atlântica, que ocupa cerca de 15% do território e possui as fisionomias de floresta umbrófila densa e floresta estacional semidecidual. Na Mata Atlântica são registradas 998 espécies de leguminosa. O município de Botucatu, localizado no interior do estado de São Paulo, destaca-se por estar em um ambiente diecótone entre Mata Atlântica, com cerca de 1.012 alqueires preservados, e Cerrado, com cerca de 4.130 alqueires preservados. A minha hipótese biológica, baseada na característica da família leguminosa de conseguir se estabelecer em ambientes com alta incidência de raios solares e em solos pobres em macronutrientes, e na característica do cerrado de possuir várias fitofisionomias, o que permite o estabelecimento de diversas espécies, é que o cerrado possui maior riqueza de espécies de leguminosa do que a Mata Atlântica. Portanto, o objetivo desse trabalho é comparar a riqueza de espécies de leguminosa em áreas de cerrado e em áreas de Mata Atlântica do município de Botucatu. Para isso, foram adotadas duas áreas de estudo. Uma área de cerrado, que é a Fazenda Indiana, que possui predominância de fitofisionomias campestres, e é uma área bastante antropizada, com plantações de eucalipto, pastagens e residências. E uma área de Mata Atlântica, que é a Fazenda Edgárdia, que está localizada dentro de uma área de proteção ambiental. Ambas as áreas estão localizadas no município de Botucatu e ambas são cortadas pelo rio Capivara. A coleta de dados foi feita da mesma forma em ambas as áreas, que foi através da coleta de material botânico em estágio de floração e frutificação para posterior análise e identificação de espécies em laboratório. Na Fazenda Indiana foram feitas 3 coletas no ano de 2019. Já na Fazenda Edgárdia, os dados foram obtidos através da consulta na literatura, de levantamentos florísticos contidos em Jorge et al. 2015, Cassola 2008, Fonseca e Rodrigues 2000
e Ortega e Engel, 1992. Esses foram os trabalhos que serviram como base para o levantamento de dados. O método de análise de dados adotado para comparar essas duas áreas quanto à riqueza de espécies de leguminosa foi a análise de rarefação baseada em amostras, sendo cada coleta considerada como uma amostra. As premissas desse teste são: primeiro, que as amostragens são suficientes para permitir uma comparação robusta entre as comunidades, o que foi cumprido, já que cada coleta mostrou vários indivíduos. A segunda é que as técnicas de amostragem entre as comunidades devem ser idênticas, o que também foi cumprido, já que ambas as áreas foram amostradas através da coleta de material botânico em estágio de floração e frutificação. A terceira é que a distribuição espacial dos indivíduos deve ser aleatória, o que também foi cumprido. E o quarto é que as amostras devem ser taxonomicamente similares, o que também foi cumprido, já que foram amostradas ou consideradas para essa análise apenas indivíduos da família leguminosa. A análise estatística foi feita com auxílio do software R e os pacotes iNext para rodar a análise de rarefação e o estimador de espécies de cal e o pacote ggplot2 para plotar os gráficos. As hipóteses estatísticas são: a hipótese nula é que não há diferença entre a riqueza de espécies de leguminosa das áreas de Cerrado e de Mata Atlântica amostradas no município de Botucatu, e a hipótese 1 é que há diferença entre a riqueza de espécies de leguminosa das áreas de Cerrado e de Mata Atlântica amostradas no município de Botucatu. Na fazenda indiana, que é a área de Cerrado, foram encontradas 33 espécies na amostra 1, 17 na amostra 2 e 6 na amostra 3, sendo que algumas espécies se repetiram entre uma amostra e outra. O total de espécies nessa área foi de 44, desconsiderando as repetições. Na fazenda Edgárdia, que é a área de Mata Atlântica, foram encontradas 17 espécies na amostra 1, 17 na amostra 2, 7 na amostra 3 e 23 na amostra 4. Algumas espécies também se repetiram entre uma área e outra, sendo que o total de espécies de leguminosa encontradas nessa área foi de 35. Esse foi o gráfico plotado da análise de rarefação. Aqui é possível observar, dentro de um intervalo de confiança de 95%, que as curvas se sobrepõem em 2 pontos, no início e no final. Portanto, o meu P é maior que 0,05%. Sendo assim, eu aceito a hipótese nula de que a riqueza de espécies não difere entre a área de Cerrado e de Mata Atlântica amostrada. Entretanto, também é possível observar que há um ponto em que as curvas não se sobrepõem. Sendo assim, a riqueza de espécies do Cerrado tende a ser maior do que a riqueza de espécies da Mata Atlântica, o que corrobora com a minha hipótese biológica de que o Cerrado apresenta maior riqueza de espécies de leguminosa do que a Mata Atlântica. O estimador de riqueza de espécies de cal indicou que o número de espécies estimadas para serem encontradas na área de Mata Atlântica, que é a fazenda Edgárdia, são 65 espécies, e na fazenda indiana, 80 espécies. Se as coletas forem feitas por um período maior, seria possível encontrar até 132 espécies na fazenda Edgárdia, a área de Mata Atlântica, e 135 espécies na fazenda indiana, que é a área de Cerrado, o que corrobora com a minha hipótese de que o Cerrado possui maior riqueza de espécies de leguminosa do que a Mata Atlântica. Portanto, a minha conclusão é que a riqueza de espécies de leguminosa não difere entre as áreas de Cerrado e de Mata Atlântica amostradas no município de Botucatu. Entretanto, a riqueza de espécies das áreas de Cerrado
tende a ser maior do que a riqueza de espécies das áreas de Mata Atlântica. Obrigada!